E aí pessoal, aqui é o Paulo. Nesse tutorial eu vou estar ensinando como fazer esse terreno aí que vocês estão vendo pronto, né? Usando o Heatmap extraído de um site chamado Terrain Part, alguma coisa assim, pronúncia esquisita. Mas vamos lá, certo? Esse site ele está disponível gratuito, certo? A gente pode estar usando ele para extrair a informação de Heatmap de qualquer lugar da Terra. Tem alguns locais que tem uma resolução melhor que outros, né? É por isso que eu vou estar digitando uma região nos Estados Unidos, o deserto de Moab, que também é usado para fazer assim gravação de muitos filmes, né? Que se passam em Marte, porque é muito parecido mesmo o terreno. Então aqui a gente pode ver o mapa, né, da região de Moab, só que não é esse mapa que a gente quer, né? A gente quer o mapa de informação de Heatmap. Ali naquele comando a gente pode estar alterando o tamanho da área, né, que vai ser capturada o Heatmap. Ele vai até o máximo de 60 km² e o mínimo de 8. A gente vai estar usando, eu prefiro usar o de 8, né, quilômetros, exatamente porque é o mínimo, né, e também na Unity não é muito bom a gente usar mapa muito grande, né, e eu vou estar usando um mapa de 1 km lá na Unity, então já vai ser maior do que o que a gente vai usar lá. Mudando ali no Mapville para aquela segunda opção, a gente consegue ver toda a informação de relevo, né, do terreno. Nessa modo de visualização aqui é bem fácil a gente procurar qual a região que interessa, né, pra gente. No caso, eu vou procurar aqui um lugar que eu acho interessante, né, para estar fazendo aquele mapa lá que eu mostrei no começo do vídeo, certo? Esse vídeo, na verdade, eu gravei todo o processo e eu tô só narrando o que eu fiz, né? Porque eu acho bem mais produtivo do que eu ficar falando enquanto eu faço, porque aí eu divago muito. Inclusive eu tô divagando agora, né? Falando. Mas enfim. Escolha uma região que acho interessante, certo? E daí esse site eu não sei se ele é liberado pra gente usar isso em jogos, entendeu? Não li, né? Mas ele tá aí, tá disponível e eu vou usar aqui, né? Então, escolhendo a região, clica ali naquele botão de download, certo? Coloca o nome que você quiser, que vai ter a pasta zipada, e daí ele começa a baixar o arquivo. Esse tutorial aqui, ele vai se restringir só a essa parte do Heatmap, certo? Então, eu vou só ensinar aqui nesse tutorial como converter o Heatmap que a gente baixa daqui para o formato RAW para que a gente possa usar lá na Unity, né? Então eu tenho aqui a pasta zipada que eu terminei de baixar, coloquei na pasta do projeto e vou descompactar ela dentro dessa pasta. Tá ali, Moab Terrain, né? E daí a gente tem essas 5 imagens, certo? Essa segunda imagem e a última, elas são iguais, pelo menos nesse pacote que eu baixei, certo? Então, o que vai interessar pra gente é essa segunda imagem. Eu vou explicar por quê, mostrando o seguinte, ó. Essa última imagem, ela é igual àquela merged, certo? Nesse caso aqui, eu não sei se em todos os casos elas vão ser exatamente iguais, mas essa primeira, ela não serve, certo? Nem a primeira, nem a terceira, nem a quarta. Eu vou explicar por quê. Essa primeira, exatamente por causa disso aqui, ó. O terreno, o vídeo vai estar um pouco prejudicado com mais ruído, mas essa primeira tem um pouco de ruído e ela tem baixa definição na geologia, certo? Já essa segunda, a merged, ela tem toda essa informação aí dos veios aí, né, que escorregou pela encosta da parede, né? E daí é mais interessante usar essa merged, porque ela tem mais informação. Então não dá pra gente usar ela do jeito que tá aí, porque ela tá em PNG, certo? Então é agora que eu vou converter isso aí para o formato RAW usando o Photoshop. O GIMP ele pode fazer isso também usando um plugin, certo? Mas como esse formato é proprietário, eu não vou estar também instalando o plugin lá que dá trabalho, mas como ele é proprietário da Adobe, eu acho, ele já vem por padrão
no Photoshop. Tudo que precisa, a imagem está em 16 bits e está em grayscale, certo? Para a gente conseguir salvar ela como o formato RAW. Aí coloca o salvar como, escolhe o formato RAW, a gente coloca o nome que quiser para o heatmap, certo? Vou deixar só Moab e salva, certo? Bota em IBM-PC porque a gente está usando o Windows, dá OK. Lá na Unity eu já deixei um projeto um pouco já com algumas coisas, né? Mas eu vou explicar o que eu alterei aqui, certo? Ali na aba Lighting eu alterei algumas configurações. Eu desativei o Auto Bakings para ele não ficar atualizando toda hora. E lá no Edit Play Settings eu coloquei no Play Settings, ali no Other Settings, eu coloquei somente o Gamma para linear, certo? Foi só essa alteração que eu fiz dentro da Unity. Nesse exemplo aqui, você pode estar deixando assim ou do jeito que você quiser, não vai afetar o heatmap, certo? Só que eu acho visualmente melhor em linear. Aqui ó, eu vou estar usando esse pacote de textura free, né? Que a gente pode estar baixando na Asset Store. E também tem esse outro que eu vou estar usando também. Um é só de textura do chão e o outro é só pedra, certo? Muito bom esse pacote de textura. Esse tutorial todo eu só vou usar coisa que pode ser encontrada free, certo? Nada a gente vai precisar gastar dinheiro com asset. E nem também fazer asset do zero. Embora eu saiba fazer o asset do zero, isso demanda muito tempo, entendeu? E às vezes no projeto a gente não tem esse tempo todo para poder fazer um projeto e ainda fazer todas as texturas, entendeu? Ainda mais quando a equipe é pequena. Então esse tutorial é exatamente para esse perfil de pessoa que quer só fazer um terreno legal e não tem dinheiro para comprar asset para fazer terreno, né, de maneira mais automática, e quer um negócio que não seja também muito difícil. É por isso que eu estou usando o heatmap. Aqui eu vou estar alterando o pixel erro para 1, certo? Só para termo de visualização mesmo do terreno. Depois eu vou voltar. E ali eu estou alterando o tamanho do terreno para 1000 por 1000, certo? E só. E daí o que a gente precisa agora é somente exportar aplicar aquela imagem RAW nesse terreno. Eu já fiz um tutorial que ensina mais ou menos isso, certo? Mas eu estou fazendo de novo aqui de uma maneira mais do zero, porque esse é um vídeo que vai abordar todo o processo daquele cenário que a gente viu no começo, certo? Então vai ali em Import RAW, escolhe aquele arquivo que a gente salvou e daí abre ele, né? Ele está no formato RAW, como a gente pode ver, ele só enxerga esse formato por essa janela. A gente não mexe em nada aí, ele já está no formato Windows, que a gente selecionou lá no Photoshop, e bota só importar. O problema aí é que ele é muito alto. Eu poderia ter, como no outro tutorial que eu fiz, eu poderia ter baixado a iluminação lá, a luz, né? Como assim posso dizer, lá dentro do Photoshop, para que ele não ficasse tão alto aqui, certo? Mas também existe esse outro modo aqui. A gente pode ver que esse terreno ele tem 8 km quadrados, mas na Unity ele só tem 1 km quadrado. Isso quer dizer que ele está 8 vezes menor. Então a gente vai pegar a altura máxima que está ali, que é 600, né, metros, e vai colocar um valor 8 vezes menor do que esse para poder ser equivalente à versão reduzida do terreno, né, ficar proporcional. Então a gente vai dividir por 8, tem o valor, vou colocar esse valor lá no terrain rate ali, certo? E daí ficou proporcional, ó. O terreno ficou legal, na altura proporcional que ele seria se ele tivesse 8 km quadrados. Ele seria 8 vezes mais alto, mas como a gente está trabalhando com a versão reduzida dele, então essa é a proporção correta. E eu não pretendo também usar a ferramenta para aumentar isso. Então esse tutorial vai ficar por aqui, certo? Essa primeira parte. Vou estar upando em breve a segunda parte, onde eu vou estar falando da texturização desse terreno aqui, certo? Então um abraço, não esqueçam de curtir o canal, seguir
e compartilhar, né, se você gosta do tutorial. E a gente se vê no próximo tutorial.